Barros, informação. O Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, afirmou que se arrependeu de ter assumido o projeto da anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro. Posteriormente, ele fez uma manobra para tratar apenas da dosimetria das penas por resistência em uma tramitação seguinte no Senado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, do União Brasil. Desde que aceitou a tarefa, Paulinho enfrenta cobranças tanto da base governista como da oposição e promete há semanas entregar uma proposta um pouco mais palatável aos parlamentares. Segundo o deputado, o texto já está pronto na cabeça. E bastariam 20 minutos. Na cabeça? É, ele falou isso. Na cabeça do Paulinho da Força? Na cabeça do Paulinho da Força. Uma cabeça baldia. Dele. O texto já está tudo pronto na cabeça e bastariam 20 minutos do tempo de um bom jurista para colocar tudo no papel. Claro, né? Abro aspas. Hoje eu não aceitaria, fecho aspas, disse Paulinho da Força em entrevista hoje ao UOL. Ele assumiu a relatoria da proposta em 18 de setembro com a expectativa de ganhar prestígio e visibilidade ao destravar um tema que paralisava o Congresso. A realidade, porém, foi diferente. O deputado tentou costurar um consenso entre os partidos, conversou com líderes da esquerda e da direita e até com familiares de presos pelos atos de 8 de janeiro. Apesar dos esforços, a proposta não encontrou apoio suficiente nem entre os próprios aliados de Paulinho da Força. Abro aspas, acho que vamos ter que fazer uma coisa pelo meio, que talvez não agrade a extrema-direita nem a extrema-esquerda, mas que agrade a maioria da Câmara, fecho aspas, ao que afirmou ele em meados de setembro, essa declaração. A principal crítica veio por parte de parlamentares de direita que acusam de ter tirado a essência da anistia ao não incluir um dispositivo que absolvesse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo os oposicionistas, a relatoria acabou se tornando uma manobra para manter a condenação de Bolsonaro e de outros investigados, contrariando a vontade de parte expressiva de aliados do ex-presidente. E, aliás, quando nós demos essa informação aqui na Auriverde de que o Paulinho iria assumir a relatoria do PL da anistia, eu inclusive falei aqui que era uma avaliação de bastidor de que ele tomaria pancada, ele não tem essa preocupação em aparecer no noticiário, etc. Agora, Pitoli, parece que ele está arrependido. Já sentiu o golpe, né? Bom, em 20 minutos, com um bom jurista, sai um texto que pode tirar o presidente Bolsonaro dessa situação e mais 2.000 brasileiros aproximadamente de um momento que eles jamais imaginavam viver. Então, o Paulinho da Força está tratando de um assunto que é tão sensível a milhares de brasileiros. E por que eu digo isso? Quando a gente fala de 2.000 condenados, não sei quantos que estão ainda presos, tornozelados, foragidos, a gente está falando de uma parcela da população brasileira que jamais imaginou passar por esse momento. Ok, e ver suas vidas, e ver a vida desse brasileiro inocente, da brasileira que está presa agora, nas mãos do Paulinho da Força, que diz que em 20 minutos a gente resolve isso. Percebe como é raso? É mais ou menos como 3, 4 cervejinhas para acabar com a guerra da Ucrânia. É o mesmo discurso. A esquerda tem cabeça baldia. É vazia, não tem o que oferecer. Então vem com essa história de, não, ó, isso aí em 20 minutos a gente resolve. Paulinho, da Força, deixa eu só te lembrar o seguinte, o Clezão morreu. Essa semana a gente precisou aqui na Auriverde fazer uma campanha pela família do Clezão. A Jane e as meninas, depois de 1 ano e 11 meses da morte do pai, as meninas estão passando por dificuldades e a gente ajudou aqui. Você acha mesmo que é com esse desdém que você deve tratar um assunto desse tamanho? Ou agora dizendo, eu estou arrependido porque você queria visibilidade. Você não queria resolver o problema. Você queria visibilidade em cima da pauta, que é uma pauta que está na mesa. A esquerda grita sem anistia, a direita pede a anistia, e você achando que ia surfar nisso? Nem eleito foi na última eleição, suplente é. E vai querer agora tirar proveito e dizer que em 20 minutos resolve? É muita estupidez, né? É um aproveitador, deve ir na praça, tem que acertar as contas com o ministro do Supremo, que a gente sabe, e ainda vai tentar surfar para ver se o ano que vem morde os votos. Só se esquece que no meio disso tudo tem vidas e vidas de inocentes, Cláudio. O que nós temos em relação a isso é, primeiro, o Paulinho é o que eles conseguiram pegar, jogado em algum canto da Câmara dos Deputados,
que tivesse tanta dívida com o STF que pudesse ser colocada para fazer esse papel. Isso até me chama atenção, porque o Paulinho não tem competência técnica para fazer nenhuma discussão sobre esse assunto. Mas ele foi usado para essa função. Faltam quadros, então, para o STF poder usar nessa função. Tiveram que pegar o Paulinho. Aí o Paulinho estava lá na zona de conforto dele, como vários políticos vivem, no meio, no silêncio, obscuro, fora das luzes, mamando no dinheiro público, fazendo os acordos políticos deles, se bobear, mamando nos esquemas de acordo econômico deles. E aí estava lá, uma aposentadoria super bem remunerada para não fazer nada no cargo de político. Faz reunião disso, reunião daquilo, mas blá, 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 e nada que interessa. Então, pegaram ele, dessa posição, puseram ele no holofote. Ele tem que produzir, só que ele está descobrindo o seguinte, já descobriu. Se ele correr para a esquerda, ele será espancado, destruído por um monte de gente que também votou nele. E se ele correr da direita para o centro e direita, ele será arrebentado pelo governo e pelo STF, para os quais ele deve a liberdade dele, senão ele estaria na cadeia também. Todos os corruptos do Brasil estão liberados e protegidos pela gestão do STF. Então, Paulinho está falando isso, e eu acho ótimo que ele fale isso. E detalhe, tem um PL da anistia que está pronto, e nesse PL da anistia tem um artigo, acho que é o 2º ou 3º, e tem um parágrafo que anistia até os ministros do STF. Que vão em algum momento pagar por isso. Todos eles, todos os atos a partir de 2019 ficam anistiados. Quando a gente leu aqui, o Alexandre Pitoli chamou atenção lá atrás, eu li e falei, Alexandre, atenta, até os ministros do STF estão sendo anistiados por esse PL. E eu defendo isso, eu falei, Alexandre, eu defendo isso, que a função da anistia é zerar todo mundo e começar de novo. Então, se eu, do lado da direita, sou contra anistiar ministro, eles têm direito de, no lado dos ministros, querer ser contra nós. Entenderam? A anistia é para todo mundo. Já tem, viu? Pressiona o Paulinho e faz passar o PL que está lá. Paulinho não está aguentando a pressão, claro. Tem que pressionar mais e mais e mais o Paulinho. Leandro, não está aguentando a pressão, já quis jogar a toalha. Se fosse hoje, não aceitava, Leandro. Exato, né? Mas o Paulinho da Força é um sujeito conduzido na sua mente ali apenas por desordem, né? É a desordem mental, né, que conduz o Paulinho da Força. Achou ele que faria palanque político sobre o sofrimento alheio, a tortura que recai sobre milhares de brasileiros e suas famílias, sobre a morte, inclusive, de inocentes, como é o caso do Clezão, e já foi aqui muito bem relembrado por você, Pitoli. E a fala do sujeito, que, enfim, sempre reproduz essa desordenação mental, é exatamente isso. Vai buscar o interesse de quem? Olha, uma pessoa normal, caso ele fosse, estaria buscando o interesse de justiça e o interesse dessas famílias que estão sofrendo, e os presos políticos ou os exilados. Mas o Paulinho não, ele apenas nessa busca frenética por agradar políticos, os seus colegas de parlamento, seja de esquerda ou aqueles que têm o interesse ilegítimo na causa, ou ainda os ministros aos quais ele deve a liberdade, acabou, sem sombra de dúvida, se enrolando em tudo isso. Mas o que me deixa indignado é que o sofrimento não recai na vida de um sujeito desse. Em que pese ele deva, inclusive, à justiça, deveria estar preso por suas condutas, né, mas está aí livre. E as consequências não recaem sobre a vida dele. Continua, inclusive, a imprimir sofrimento na vida de inocentes, Exato. Na vida de pessoas que não conseguem aí sequer ter os meios de sustento para suas vidas, suas famílias, famílias que perderam aí aqueles que traziam o pão de cada dia para casa. Enfim, são histórias que quando a gente ouve nos faz chorar, mas também seguir com total resiliência, né, no sentido de buscar essa solução. E que a anistia ela venha a ocorrer conforme um texto que realmente venha fazer justiça a essas pessoas, colocá-las em liberdade, passar de fato uma borracha sobre essa história e que inclusive aqueles que estão exilados, que estão fora do país, possam retornar à sua casa, ao seu país, né, e assim
recomeçar, reconduzir aí as suas vidas. É o que a gente espera, Sim. essa justiça. E claro que essa justiça também venha recair sobre aquele que é o maior perseguido, né, que é Jair Messias Bolsonaro, e que ele tem os seus direitos políticos, inclusive, restaurados, Pitório. E só um detalhe, né? O Hugo Mota já disse para o Sóstenes agora assim, olha, talvez vai ficar aí para o início de novembro, porque a temperatura agora não é boa. A direita tá só tomando balão desse sem vergonha, desse Hugo Mota. Impressionante. E aceita, e aceita. Cara... Aceita. Essa é real. Tá aceitando.